Fala fiel, tudo certo com vocês? Estou de volta aqui no Timão Mania para trazer as últimas novidades do nosso Corinthians. E antes que comecemos o vídeo, quero pedir a você que está chegando pela primeira vez para que se inscreva em nosso canal, clicando nesse botãozinho vermelho e ativando o sininho na opção todas. Assim, você sempre ficará atualizado com tudo que rola dentro e fora de campo com relação ao nosso timão. Então, bora pro vídeo e vai Corinthians! O meia da base Juan David, colombiano de 20 anos, infelizmente teve a sua casa invadida no último sábado. Pois é, e o pior é que tudo isso foi compartilhado pelo próprio jogador em seu Instagram. Confiram aí. Bom, meus pêsames a ele, né, fiel? Infelizmente, morar em uma casa aqui no Brasil é sempre mais ou menos assim. Você vai sair dela sem saber se quando voltar ela vai estar intacta ou não. Lamentável a situação. Na tarde de ontem, o elenco do Corinthians voltou aos trabalhos no CT Joaquim Grava durante essa paralisação no futebol. E após contar com os retornos de Léo Natel e Mosquito no domingo, o técnico Wagner Mancini ainda viu o volante Rony se recuperar do coronavírus e também voltar aos gramados normalmente. E com isso, o Corinthians não terá mais com o que se preocupar em relação a jogadores com a Covid, pois com a volta do volante, o elenco ficará sem mais ninguém infectado pela doença. O que obviamente é muito bom e fará total diferença nessa retomada do campeonato no próximo mês, porque para quem já teve 14 jogadores infectados ao mesmo tempo, ter 0 agora é uma coisa que já dá para sentir um alívio até na alma, não é verdade, fiel? Bom, e como já foi anunciado aqui no canal, essa semana de treinos do Corinthians, que na teoria era para ser livre, será mais uma espécie de mini pré-temporada do que de trabalhos comuns. Então, aproveitando esse gancho de que quase todos os jogadores do elenco estão disponíveis, eu queria que vocês me dissessem qual seria a escalação ideal de vocês para essa volta ao futebol, porque eu, sabendo dos que podem e dos que não podem jogar, faria mais ou menos assim, com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Cantígio e Casares, Mosquito, Varanda e Léo Natel, que já já vocês vão entender o porquê. Mas e aí, o que acharam? Mudariam algo? Comentem aí. Após o governo decretar a suspensão temporária do Campeonato Paulista por conta da fase vermelha em São Paulo, a federação resolveu trabalhar escondida para tentar fazer com que o seu torneio volte novamente ativa. E bem, conversa vai, conversa vem, e eles decidem praticamente de uma hora para outra que o campeonato ia sim voltar antes de abril e que as equipes já iam voltar a jogar ainda nessa semana. Pois é, só que o pior é que o jogo entre Corinthians e Mirassol, que antes nem tinha data mais para acontecer, foi remarcado e confirmado pela federação para acontecer ainda hoje às 9 horas da noite no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Pois é, vocês conseguem acreditar nisso? Bom, e esse anúncio oficial veio a ser feito na noite de ontem, quando até se cogitava internamente nos clubes uma possível volta antes do tempo previsto. No entanto, tudo acabou sendo confirmado horas depois e as equipes tiveram que se apressar de última hora para preparar os hotéis, fretar os aviões, reunir os jogadores no CT, enfim. Essa viagem já aconteceu e os nossos jogadores já estão em Volta Redonda, concentrados para essa partida, que na boa, que bagunça, viu? Sério, se brincar, até o torneio de várzea aqui da minha cidade é mais organizado do que esse paulista, que uma hora tá suspenso e no outro já tem uma partida marcada em outro estado do Brasil. Porém, os nossos jogadores não tem nada a ver com isso e só tem que seguir o manual. Então, boa sorte a eles e bora pra cima. Acomodados em Volta Redonda para disputar a partida entre Corinthians e Mirassol na noite de hoje, os jogadores do Corinthians nem precisarão voltar a São Paulo após o embate para continuarem os trabalhos nessa semana. Afinal, assim como fez a federação, a CBF também confirmou de uma hora para outra que o nosso jogo contra o Retrô pela segunda fase da Copa do Brasil já estaria remarcado na teoria para acontecer novamente no Rio de Janeiro nessa sexta-feira. Porém, a própria prefeitura da
cidade, garantiu que essa partida não vai acontecer, assim como qualquer outra do mesmo torneio, e que apenas o Campeonato Paulista poderá ser sediado por lá. Então é bem provável que a CBF não mude a data da partida, pelo menos por enquanto, e remarque apenas em outra cidade ou em outro estado. Enfim, eu até estava achando que a CBF também estava errada, claro, mas que pelo menos era coerente e organizada com o seu torneio. Só que depois dessa eu tô vendo mesmo é que tudo está uma bagunça. Tá todo mundo querendo fazer o futebol acontecer, só que mais tá parecendo uma carreta desgovernada atropelando tudo e todos só pra fazerem uma partida. Pois é, fiel, tá tudo errado, tudo mal feito e pra eles o vírus só existe aqui em São Paulo, vai entender, né? Como o corintiano é um cara azarado, né, fiel? O mundo já está de cabeça para baixo, mas o nosso parece que tá do avesso mesmo, porque quando a gente pensa que agora vai, as coisas começam a dar errado. Pois é, e vocês sabem por que eu estou falando isso? Bom, simplesmente porque também de última hora na noite de ontem, o meia Matheus Vital, craque do time nos últimos jogos, anunciou que vai ter que passar por uma artroscopia no Hospital São Luís para corrigir uma lesão em seu joelho direito. Pois é, infiel, o nosso craque, o nosso camisa 10 que veste a 22, irá passar por uma cirurgia e terá que ficar de fora do time por nada mais nada menos do que 45 dias. Um mês e meio fora dos gramados, justo na hora em que ele vivia a melhor fase dele aqui no Timão. Vê se pode, né, fiel? E bem, o motivo de tudo isso ter acontecido, segundo o portal Meu Timão, foi porque no treino desta semana ele começou a reclamar de dores na região do joelho. E até aí tudo bem, só que depois que eles foram fazer os exames, o médico avisou que ele precisaria passar por uma cirurgia para corrigir uma contusão em seu joelho direito e que o prazo de recuperação seria de mais ou menos 5 a 6 semanas. E bem, fica até difícil falar alguma coisa porque agora a única coisa que dá pra gente fazer é torcer para que tudo dê certo, né, fiel? Rezar para que ele se recupere logo e bem, porque infelizmente quase todo atleta que se recupera de uma lesão volta bem abaixo do que vinha jogando. Então, fé. Gente, o Zizal tá lendo. Coca-Cola, Gatorade, Caixa, Caixa. Gente, o Zizal tá lendo! Alguém aí se lembra desse meme? Sim? Não? Porque se você lembra, você já tá ficando velho, hein, rapaz? Já se fazem 7 anos desde que ele apareceu pela primeira vez no canal da Corinthians TV, estrelando principalmente o próprio Zizal, que aliás, você sabe como ele está hoje? Pois bem, na época o atacante chinês chegou por empréstimo do Nashang Heongyang com apenas 23 aninhos, e a intenção era trazer um jogador de um país com a maior população da Terra, com cerca de 1 bilhão de pessoas, tanto para expandir a marca Corinthians, quanto para fazer um marketing nacional e internacional, trazendo o primeiro e único jogador chinês até hoje ao Parque São Jorge. E bem, 9 anos depois de sua rápida passagem pelo Timão, o jogador se encontra com 33 anos recém-completados e atualmente pertence ao Guangzhou RF, clube da cidade do jogador lá na China. Pois é, e quando foi questionado sobre as melhores lembranças que teve aqui no Brasil, o atacante ressaltou a nossa paixão pelo futebol e principalmente o nosso churrasco, que segundo ele era muito delicioso. Bom, errado ele não tá, né? Enfim, toda a sorte do mundo a você, garoto, o nosso Messi chinês. Por hoje é só, fiel, mas fiquem ligados, amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso Timão diretamente para vocês que estão ligados aqui no canal. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Vai, Corinthians! Want to live